Esse mais novo conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã afetou o preço do dólar. Por volta das 10 horas da manhã, a moeda americana subiu 1,32%, sendo cotada a R$ 5,20. No momento, o valor é de R$ 5,17. A Ibovespa, a Bolsa Brasileira, recuou 0,07%, batendo 187 mil pontos. Alguns dos principais ativos que registraram aumento de preço após o conflito foram o gás natural e o petróleo. O barril de petróleo chegou a atingir $79,95, um avanço de 7,9%. As ações da Petrobras também subiram e registraram um aumento de 5,31%. Vamos falar sobre esse assunto, os impactos econômicos dos conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, agora com Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER. Olá, professor, boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Daísa. Sempre um prazer estar com você. Sempre muito bom recebê-lo aqui também. Os ataques no Oriente Médio, professor, estão travando aí as rotas de petróleo, principalmente o Estreito de Hormuz, e automaticamente os preços no mercado estão disparando. Existe um receio sobre a interrupção no fluxo de barris e tensões também nessas rotas estratégicas. Isso tem pressionado os mercados e ampliam também essa instabilidade internacional, professor? Veja, você colocou exatamente isso. Eu queria só acrescentar o seguinte. Por exemplo, quando a gente fala que o Estreito de Hormuz, ele é utilizado para 20% do tráfego de gás natural liquefeito e petróleo, a gente não vai esquecer que a Arábia Saudita manda para lá mais ou menos 42% do petróleo que ela produz. O Kuwait, 21%. E o Iraque 22%. Só que o principal problema, a gente fala do Estreito de Hormuz, é que o petróleo que passa por esse estreito, 83% vai para a Ásia. Desses 83%, 37% vai para a China. Então a China acaba sendo prejudicada, porque vai ter um preço do petróleo mais caro, a não ser que a Rússia possa vender a um preço mais barato, mas a Rússia está com sanção e ela vai ficar feliz na vida de poder vender. E não é só isso, a gente pode falar, mas será que o preço do petróleo vai acima de $80? E como a gente fala, aquele número cabalístico, $100? É possível, porque nós não estamos falando de uma guerra de 12 dias onde os Estados Unidos fizeram um ataque cirúrgico. O objetivo dos Estados Unidos e de Israel é de eliminar o governo do Irã. Então, apesar de querer isso é bom, isso é mal, não é questão de isso é bom ou isso é mal. É um regime sanguinário, é uma autocracia, é uma ditadura e ele quer eliminar, ele não quer apenas eliminar as bases nucleares. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso pode durar mais do que 12 dias. Pode durar 1, 2, quiçá 3 meses. Claro, eu não estou achando que vai ser como a guerra da Rússia e da Ucrânia, que demora 3 a 4 anos, mas pode prejudicar. E o que é pior, entrando já no ponto no cerne da questão, $100 o petróleo para mais de um mês, isso leva a inflação dos Estados Unidos pular de 2,4% ao ano para 4%, o que prejudica o interesse do Banco Central norte-americano de cortar a taxa de juros. E isso impacta o Brasil também, porque no momento que o dólar aprecia, o real deprecia, o petróleo aumenta. Você fala, mas eu sou exportador de petróleo. Sim, eu sou exportador de petróleo, mas eu sou importador de gasolina. Então, o preço da gasolina fica mais cara. Então, aquela coisa que saiu na ata do cupom de fevereiro, que pode cortar a taxa de juros, talvez, dependendo do timing da guerra, se demorar demais, pode não ocorrer. E tem um outro ponto que eu ouvi você falando com a professora aí. Quem são os aliados? O maior aliado é o Líbano, que é pelo lado, quer dizer, pode ser que não seja o Líbano, mas
os terroristas do Líbano, o Hezbollah, que atacaram tanto o Iraque, as bases norte-americanas no Iraque e na Síria. E tem um problema que a gente pode pensar que é bobagem, mas não é. Você tem o Iêmen junto com a Somália, mais o Iêmen. O Iêmen você tem os Houthis. Houthis são pescadores. O que ele pode fazer? Ele fecha o estreito de Bab al-Mandab, que é onde vai dar o Mar Vermelho e o Canal de Suez. A hora que você fecha o estreito de Bab al-Mandab, quem passa por lá, praticamente 34% do comércio internacional, não vai querer passar pelo estreito de Bab al-Mandab, vai dar volta pelo Cabo da Boa Esperança, que vai gastar 15 dias a mais, que é um custo para carregar estoques. Então, a inflação, isso pode ficar prejudicial. Então, primeiro ponto, quanto tempo demora a guerra para a inflação? Segundo ponto, quem vai ser o próximo líder do Irã? Será que vai ser o que existe o interesse, obviamente, mensagem que o Irã quer passar? Como ele já falou, olha, a Constituição está sendo mantida. Ele quer passar que o regime está intacto e que, a despeito da morte de Khamenei, a República Islâmica continuará. Isso provavelmente Estados Unidos e Israel não vai deixar, porque em 1979 e também em 1989, com Khomeini e Khamenei, o objetivo deles era destruir os grandes satãs, Estados Unidos e Israel. Então, se você continuar com a República Islâmica, isso provavelmente vai continuar com a guerra e o preço do petróleo pode afetar a economia brasileira, a inflação brasileira, a taxa de juros e a economia global, com preços mais altos de petróleo e talvez preços mais baixos de commodities metálicas, porque se o mundo cresce menos, você tende a construir menos, principalmente enquanto você está em guerra, Daísa. E, professor, agora me diz uma coisa, assim, a depender, não é mesmo, do tempo deste conflito, podem acontecer aí oscilações no mercado, claro, a gente já fala também, já escuta falar que também podem acontecer prejuízos no mercado, comida de uma forma geral, seguro, também plástico. Então, vamos entrar um pouquinho também no agro. O Brasil é um dependente de fertilizantes, né, de exportar, importar fertilizantes. O que pode acontecer? Qual que pode ser o impacto no agro aqui no Brasil, esse conflito? Veja, eu importo fertilizante. Fertilizante acaba usando petróleo. Cloreto de potássio, o NPK, o nitrogênio, fósforo, potássio, etc., acaba utilizando. Então, isso pode afetar tanto o preço do fertilizante quanto defensivos agrícolas, que bate no preço da alimentação. Então, quando a gente fala que sobe o petróleo, você colocou num ponto legal, um ponto importante aí. Não é questão que o petróleo sozinho vai desencadear um impacto inflacionário. Não, toda a cadeia produtiva que usa petróleo ou partes do petróleo, quer ele seja bruto, quer ele seja mais leve, vai ser impactado. Transporte, salário, alimentação, defensivos agrícolas, amônia, tudo isso acaba afetando o preço de alimento, que acaba afetando também, infelizmente, o preço ou a cesta de bens do mais pobre. Está falando que o rico não come? Não, o rico come o que come. Mas quando o aumento do rico, por exemplo, aumenta o preço do feijão 10% ou 15%, ele vai continuar comendo. Mas 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. Se o preço do arroz, feijão, etc., da soja, vamos dizer assim, subir 10% a 15%, você vai ter gente que vai parar de comer ou vai diminuir a alimentação por causa da guerra do Irã junto com os Estados Unidos, que bate no petróleo, bate nos fertilizantes, bate na alimentação e, ainda pior, bate na demora da queda da taxa de juros estipulada pelo Banco Central do Brasil, Daísa. Agora, professora, eu tenho um número aqui. Em 2025, milho e soja corresponderam aí 87,2% de tudo que o Brasil exportou ao Irã. Como que vão ficar
essas exportações de milho ao Irã, qual é o impacto que isso pode ter aqui para os produtores brasileiros? Por enquanto, é importante deixar claro: países não têm amigos, países têm interesse. Então, os Estados Unidos não colocaram nenhum ponto de sanção em relação ao Irã. Então, a gente pode dizer: nada muda. Nada muda. O preço pode subir, o preço pode cair, mas ninguém colocou, por enquanto, sanções em relação ao Irã para fazer negócio. E mesmo que coloque, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, a União Europeia ficou extremamente irritada com a Rússia. Sim, mas a grande parte dos países da União Europeia, dos 27 países, exportaram para o Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Quirguistão e o outro Quirguistão, etc., para que eles reexportassem para a Rússia. Então, eles estavam tergiversando as sanções norte-americanas, exportando para esses países da Ásia Central que iam exportar novamente para a Rússia. Então, o Brasil pode fazer isso. Você vende para algum país do Oriente Médio e esse país do Oriente Médio acaba revendendo para o Irã. Então, ainda não me preocupa uma sanção. Claro, você está num país em guerra, mas você vai continuar comendo. Você vai continuar comendo e, dado que o preço tende a subir, isso pode ser benéfico para o Brasil. Claro, é uma coisa horrorosa falar que uma guerra é benéfica para algum país, mas se o preço sobe, não tem jeito, a exportação tende a subir. Mas, por enquanto, é que nem a gente fala, um dia de cada vez. Pode vir sanções em cima do Irã, aí pode complicar um pouco a minha logística para exportar para o Irã e prejudicar a minha terceirização, vamos dizer assim, das exportações de commodities agrícolas para o país do Oriente Médio, Daísa. Mesmo com o encarecimento do gás natural, que afeta diretamente a produção da ureia, que é usada na lavoura de milho, professor, o senhor acredita que, por enquanto, aparentemente, esses conflitos não vão atingir economicamente essas exportações desses grãos? É difícil dizer, porque se você olhar o que o Trump está falando, ele falou o seguinte: essa guerra acaba em 4 semanas. Olha, se essa guerra acabar em 4 semanas, nós vamos ter uma volatilidade. Eu acho, na minha humilde opinião, é como eu penso, essa guerra não acaba em 4 semanas. Então, o preço da ureia vai acabar subindo, o preço de alimento vai acabar subindo. É um choque de oferta. O que é preço? Preço é quando você tem demanda igual à oferta. Quando a oferta cai e a demanda permanece a mesma, isso causa um aumento de preço, porque a oferta caiu e a demanda subiu. Então, quando você tem menos fertilizantes, isso aumenta o preço. Aumenta o preço, se por um lado é negativo pelo lado da inflação, por outro lado é positivo porque eu exporto commodity agrícola também para a China. 33% das minhas vendas totais, que é petróleo, commodities agrícolas e commodities metálicas, também vão para a China. Mas essa parte que você colocou para o Irã pode acabar afetando. Por enquanto, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Vamos trabalhar com 4 semanas. Vai mais do que 4 semanas, até a República Islâmica cair. Aí nós vamos ter problemas. Ou melhor, segmentos econômicos vão ganhar e segmentos econômicos vão perder. E a inflação como um todo no mundo vai ficar maior. Então, duas coisas que eu digo. Primeiro, preço do petróleo, acompanhar com olhos de lince. Segundo, quem substitui Khamenei? Se for um Khamenei por alguém semelhante ao Khamenei, essa guerra não acaba no curto prazo. Vai continuar por um bom tempo. Então, são esses dois pontos que devem ajudar a gente a fazer o planejamento estratégico da nossa empresa, de qualquer que seja.
de Entendi. qualquer que seja. A gente trabalha, por enquanto, não é mesmo, professor, aí com projeções, né? Porque, assim, vamos supor que durante que essa guerra, que esses ataques aconteçam durante essas 4 semanas. Apesar de que Donald Trump disse em uma entrevista que a pior onda, a onda maior ainda não veio, não é mesmo, de ataques. E se derrubar o regime islâmico, o senhor acredita que tem um risco de quedas nas bolsas? O dólar deve ficar, se fortalecer ainda mais? Como que deve ficar essa situação caso o regime seja derrubado? Eu acredito ao contrário, porque nós poderíamos ter, eventualmente, um país democrático, um país que não está procurando guerras nucleares. Porque você fala, poxa, aquele país quer ogiva nuclear, ele quer bomba nuclear. Bom, mas o objetivo dele não é destruir um país. O objetivo dele não é destruir o outro país deliberadamente, como aconteceu com a Revolução de 1979. O objetivo da Revolução de 1979 é acabar com Israel, é acabar com os Estados Unidos. Então, esses países precisam se defender. Não é questão de só eu posso ter os bomba nuclear, você não pode. Qual é a vontade de Israel de destruir esse ou aquele país deliberadamente? Fala, quero destruir Omã, quero dominar todo o Oriente Médio. E veja como o Oriente Médio, você tem tentáculos do Irã. Você tem tentáculos do Irã no Hezbollah, no Líbano. Você tem tentáculos do Irã, que é no Hamas, em Gaza. Você tem tentáculos do Irã no Iêmen, que são o pessoal dos Houthis, e eles tentaram também colocar tentáculos na Jordânia para cercar Israel e tentar dominar na época de 1989. Só que a Jordânia não conseguiu e acabou sendo fora do baralho no caso do Irã. Então o Irã não está sozinho. E diga-se mais, da época de Bashar al-Assad também, junto com a Rússia querendo trazer o Bashar al-Assad e membros do ISIS para o exército de terroristas para tentar acabar com atentados, etc., e mísseis indo para Israel. Veja, aí fica complicado você acreditar que a melhor coisa possível é, já que eu tenho uma bomba nuclear, já que a França tem uma bomba nuclear, já que o Reino Unido tem uma bomba nuclear, nada mais justo do que o Irã ter uma bomba nuclear. Gente, ele está falando, se eu tiver uma bomba nuclear, eu vou destruir esse país.